Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos falar agora sobre na matéria Administração, Fundamentos de Administração e Recursos, tá bom? E nós vamos agora falar sobre uma introdução à economia, falar um pouquinho bem superficial sobre economia, mas algo extremamente importante. Economia é algo que rege todo mundo, né? Todo mundo vai falar sobre economia. Mas a palavra economia, né, no termo normal, quer dizer administração de casa, né? Um termo grego chamado oikos, né? Quer dizer casa. E nomos, norma, ou seja, norma da casa, administração da casa. Então, a administração da casa é a ideia de você saber gerir as coisas dentro da casa. Partindo para uma questão macro, mais mundial, né? Ou seja, é a administração do país, da região. Então essa palavra administração de recursos, o que eu tenho e como administro. Uma coisa que você precisa desvincular um pouquinho, achar que a economia está ligada somente a dinheiro. Na verdade, a economia está ligada a todos os recursos vinculados ao local que você quer administrar. Vou dar um exemplo. Você tem a casa na sua casa, você administra a casa. Você tem bens e recursos na sua casa. Pode não ter dinheiro, mas tem geladeira, tem sofá, tem televisão. A administração disso, se eu vou vender, se eu vou ficar, se eu vou comprar, se eu vou reformar, se onde vai ficar, isso é economia, é a administração. Partindo para uma coisa social, a administração econômica, ela está toda vinculada a administrar esses recursos disponíveis, tá certo? Tá bom? E qual é a finalidade de administrar bem esses recursos, tá bom? É produzir bens e serviços, tá bom? Para a sociedade. Mas para entender um pouquinho sobre recursos e consumo, né? Então, os recursos, né, o conceito de recursos, na verdade, é um insumo, tá certo, de produção, ou seja, o que você produz, tá bom? Que seja uma construção, um processo de produção. Os bens, na verdade, são as necessidades, bens de consumo. São você compra algumas coisas para satisfazer um desejo ou uma necessidade. O que é desejo, o que é necessidade? Nós vamos ver isso lá na frente um pouquinho sobre essa ideia de necessidade. Mas na verdade nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de sabonete, refrigerante, precisamos de comer, precisamos de banhar. Isso é comprado através de quê? Através dos bens de consumo. Os recursos são as coisas, são os materiais necessários para poder construir esse bem, tá bom? Então coloquei aqui, ó, os recursos de produtivos também são chamados de fatores de produção, ou seja, os recursos são o que eu produzo, tá bom? O que eu produzo eu chamo de reprodução, tá bom? São elementos usados no processo de fabricação, né? Ou seja, mercadorias. Para quê, gente? Para satisfazer as necessidades. Tá bom? Os recursos, a produção é feita para necessidade. Nós não produzimos nada que alguém não precise, tá certo? Nós falamos isso já outras vezes. Toda a produção de recursos, né? Toda a produção, ele está vinculado a uma necessidade humana, tá certo? Se eu produzo sabonete porque alguém precisa de sabonete, se eu produzo um carro porque alguém precisa de carro, e assim vai. Todas as pessoas sentem necessidade de consumir, tá bom? Eu quero só observar isso aí para vocês. Não existe uma pessoa que não consome nada. Nós consumimos alguma coisa. Consumimos, nem que seja água, ar, tá certo? E isso é custo, alguém tem que produzir, tá bom? E esse consumo, tá certo? Nós chamamos de bem de consumo, tá certo? Ou seja, televisão, o que você vai utilizar. Então, para a gente entender um pouquinho sobre as ideias e necessidades, nós falamos um pouquinho sobre a teoria de Maslow, né? Nós vamos refazer novamente lá mais embaixo. Mas as necessidades, elas estão ligadas diretamente à economia.
Porque a economia, lembra, são os bens, né, o que eu vou produzir, todos os bens materiais. Se eu produzir algo que não é necessário, esse bem se torna sem valor nenhum, tá bom? Então toda necessidade está vinculada a um bem de consumo, tá certo? E nós dividimos isso em duas partes, né? As secundárias e as primárias. Então necessidade humana é um estado que percebe alguma privação, pode ser uma privação básica, tá certo? Ou seja, coisas básicas, vou dar um exemplo, comer é uma necessidade básica, sociais ou individuais, né? Existe necessidades sociais. Vou dar um exemplo de necessidades sociais. Transporte público é uma necessidade social? Sim, é uma necessidade social. Individual, eu preciso beber água, tá certo? É uma necessidade individual. Então, quais são? Nós dividimos isso em duas partes. Eu dividi em duas partes. Primeiro, as primárias, né? Ou seja, as vitais. São aquelas que são extremamente importantes para a vida humana, né? Para satisfazer. Como, por exemplo, a alimentação, a habitação, o vestiário. Você precisa comer. Se você não comer, você morre. A habitação, o vestiário, medicamentos, né? Serviços primários que não podem fazer. Entenda isso. Mas para que isso aconteça, talvez você tenha que entender que alguém tem que produzir, ou seja, bens, consumo, tá certo? Recurso que geram bem de consumo. Secundários são, na verdade, são coisas artificiais. Por exemplo, você pode viver sem cinema. Pode? Sim. Pode viver sem rádio, sem televisão, sem gravata. É necessário? Algumas pessoas acham necessário, mas não é primário, é sim secundário. Ok? Então, divide essas necessidades em primários e secundários. Passando um pouquinho mais, eu também posso dividir também as necessidades em individuais e sociais. O que seja individuais? Está ligado àquela, por exemplo, eu coloquei aqui a pirâmide de Maslow, né? São voltadas para o homem, tá certo? E entra toda a questão da primária e o secundário, mas de forma ordenada, né? Fisiologia, por exemplo, respiração, água, tá certo? É algo necessário. Segurança, amor, amizade, estima, realização pessoal. E todo essas necessidades, e pode acontecer produtos e serviços para atender essas necessidades. Vou dar um exemplo. Comida, fisiologia, tá certo? Amizade, locais de entretenimento, autoestima, filmes e tal. Alguém está produzindo para você fazer isso, tá bom? Realização pessoal, cursos e tal. Então alguém está produzindo algo para você consumir individualmente, tá certo? Aqui é individual. Mas existem as necessidades sociais, tá bom? Eu coloquei dois tipos de necessidades sociais. Primeiras, coletivas, tá certo? Parte do indivíduo para a sociedade. Por exemplo, transporte público é uma necessidade? Sim, nós precisamos ter transportes, tá bom? É uma necessidade social, que não é só você que precisa, mais de uma pessoa precisa, tá ok? Então necessidades que um consumo geral, que não é somente individual, eu chamo de necessidades sociais. Coletivas. Públicas, que na verdade também estão voltadas para a área social, mas de ordem pública, por exemplo, polícia, segurança, educação, tá certo? Ou seja, o sistema público tem que fornecer algo gerado em nós. Precisamos, a sociedade precisa utilizar. De qualquer forma, são necessidades. Entendem necessidades individuais e necessidades sociais. As necessidades eram bens de consumo e eu compro esses bens, tá certo? Mas o que seja bens? Bens é tudo que satisfaz direta ou indiretamente um desejo e necessidade de seres humanos. Nós temos um desejo ou uma necessidade e a gente compra essa ideia, tá certo? Você compra isso. Então tudo que eu compro para satisfazer, eu adquiro para satisfazer, eu tenho esse ponto, esse objeto ou esse serviço, eu chamo de bens, tá bom? Eu coloquei aqui dois tipos de bens. Existem os bens livres, são aqueles que são abundantes aos humanos, né? Mas fora do contexto econômico,
Vou dar um exemplo: comida, água, são bens livres, tá certo? Televisão, geladeira, apesar que gira a economia, mas são bens livres. Bens econômicos estão ligados diretamente à economia. Vou dar um exemplo de economia: títulos do Tesouro Nacional, dinheiro, poupança, são bens econômicos voltados a dinheiro, tá certo? De forma muito rasa, falando exatamente essas duas diferenças, mas são propriedades que você tem, tá certo? Uma pessoa que tem um bem, um carro, e tem um título, são bens de qualquer forma, são valores que eu te utilizo, tá bom? Os bens materiais, eles se classificam em, primeiro, bens de consumo final, tá certo? O que são bens de consumo final? São aqueles adquiridos pelas suas famílias: carro, televisão, geladeira, são bens de consumo final. Consumo final é onde o final da produção, né? Quando você compra um celular, por exemplo, um celular é um bem final. Houve uma produção, alguém consumiu, comprou bens para produzir, alguém está pagando bens para poder vender, e até chegar ao produtor final. Como produtor é quem vai realmente usufruir o bem. Esses bens nós chamamos de bens de consumo final, tá certo? São adquiridos pelas famílias. Bens de consumo duráveis são aqueles utilizados por muito tempo. Por exemplo, refrigerador, enceradeira, automóvel, são bens de consumo final. Bens de consumo não durável, preste atenção. Bens de consumo não durável são aqueles utilizados apenas uma vez. O que seja apenas uma vez? Por exemplo, comida. Você come uma vez e acabou, né? Não é um bem durável, tá certo? Não dura para sempre, mas é um bem de consumo. Você comprou para aquilo utilizar. Bens de capitais são bens de produção, tá certo? Nesse caso aqui, são bens que eu compro para produzir outros produtos, ou bens que geram, digamos assim, ciclo a longo prazo, tá certo? Por exemplo, prédios, construções, meios de transporte, máquinas, equipamentos, eles estão ali para também produzir outros bens. Bens de consumo interdiários, nesse caso aqui, está ligado à matéria-prima. São peças de reposição para produzir um outro bem. Entendeu? Presta atenção, a diferença entre o bem de capital e bem são, digamos assim, são bens estáticos. Aqui são matérias-primas, tá certo? Aqui são prédios, vamos dar prédios, construções, maquinário, tudinho para poder, são bens que você compra, você teve que comprar para isso. Aqui são matérias-primas, ó, vou ter aqui aço, digamos assim, todo material que para produção, tá certo? Você precisa produzir pão, você tem que comprar farinha de trigo, tá certo? Então são matérias, são consumo, mas a máquina de fazer pão já é um bem de capital. Até eu colocar esse exemplo: o trigo que eu como, tá certo? O trigo que eu compro é um consumo intermediário, são bens que vai produzir outro bem. Mas a máquina que para fazer o pão é um bem de capital. E bens finais são os bens acabados, porque já passaram por todas as etapas de produção. Para finalizar, eu quero falar também que bens podem ser classificados em bens públicos e bens privados. O que seja bens públicos? Bens públicos são exclusivos a todos, não são disputáveis, são exclusivos, tá certo? Não são só de um pessoal que comprou. Na verdade, todo mundo tem direito. São bens públicos. E bens privados são exclusivos e disputáveis. São produzidos somente por uma pessoa privada. Ou seja, eu comprei um carro, eu corri uma TV. É do povo? Não, é seu. Mas uma praça, por exemplo, alguém pagou uma praça, justiça, um transporte público, é do povo. Então são bens públicos e bens privados. Ok? Já já nós vamos passar um exercíciozinho.